professores e professoras, bem-vindo ao primeiro ADUFG Saúde. Hoje vamos falar de saúde mental e estamos recebendo o Sábio Teixeira, que é médico psiquiatra do CIAS. Olá, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lu, tudo bem? Olá, professores, pessoal que está assistindo esse vídeo aqui. Prazer falar para vocês, principalmente nesse mês de Janeiro Branco, que é um mês que a gente costuma voltar as atenções para a saúde mental mesmo, e espero poder responder às dúvidas de todos. Eu queria começar esse bate-papo explicando para o pessoal o que é o Janeiro Branco, como surgiu, a importância. Então, o Janeiro Branco é uma campanha que surgiu em 2014, ela não é tão antiga assim, ela é recente, ela surgiu em Minas Gerais, criada por um grupo de psicólogos, numa tentativa de ir no encalço aí do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que são campanhas que já estão bem consolidadas, inclusive o próprio Setembro Amarelo, que já é de saúde mental também. O objetivo é promover a saúde mental, né? Não tanto falar de doenças, né? Se bem que a gente falando de doença, a gente aumenta a conscientização. Mas o principal objetivo é aumentar a consciência da população acerca da saúde mental, né? Que a população possa entender que é um tema extremamente importante, extremamente relevante na nossa vida. A gente cuida muito da nossa saúde corporal, se preocupa muito com ela e às vezes a saúde mental fica de lado. O Janeiro Branco tem o objetivo principal de aumentar a consciência das pessoas acerca desses temas, né? Quebrar tabus e promover saúde mental, tá? Sabe, é importante discutir esse assunto porque ainda é um tema que sofre muito preconceito, né? Sim. Infelizmente, a gente ainda tem uma barreira, né, um certo preconceito, e eu vejo isso muito na prática, tanto no serviço público quanto no serviço particular. As pessoas demoram a procurar ajuda profissional, elas ficam relutantes de aceitar que precisam de ajuda profissional porque a saúde mental não está legal, né? Além disso, a prevenção em termos de saúde mental é algo que ainda não é falado, né? A gente sabe, por exemplo, que para prevenir eventos cardiovasculares a gente tem que fazer exercício físico, fazer uma dieta adequada e tem os exames que comprovam se a gente está indo no caminho certo ou não, né? E na saúde mental as coisas são um pouco mais subjetivas do que isso, né? Não tem um exame que eu faça, por exemplo, que eu fale, olha, você está com depressão, né? É a prática clínica, a gente fala que o diagnóstico é clínico, né? E a gente sabe que as pessoas muitas vezes estão em risco de desenvolverem transtornos mentais, né? Existem alguns fatores nas vidas das pessoas que elas às vezes relevam e que aumentam muito a chance do adoecimento, né? Então a gente falar em prevenção de saúde mental, a gente fala muito disso, assim, de identificar esses fatores, de tentar aumentar a qualidade de vida, aumentar a resiliência pessoal de cada um, para que seja menor a chance da instalação de algum distúrbio mental. Trazendo um pouco mais para o nosso ambiente, os professores universitários estão sujeitos a desenvolverem quais doenças mentais? Então, na verdade, os estudos que são feitos mostram que os professores universitários são uma classe de risco para qualquer adoecimento mental, né? É uma classe que a gente sabe que é extremamente pressionada, né? Mal remunerada, sofre pressões externas e internas muito grandes, né? Então, intra-universidade e extra-universidade, a gente sabe que eles têm uma pressão muito grande. E quando a gente pega o combo de coisas aos quais eles estão sujeitos, a gente vê que eles têm chance de adoecimento para qualquer tipo, né? Então, uma vida desse jeito pode predispor a pessoa a ter uma depressão, um transtorno de ansiedade. A síndrome de burnout, que é algo que a gente está falando muito ultimamente, né, que ainda não é um diagnóstico psiquiátrico, mas vai se tornar um diagnóstico psiquiátrico, a gente sabe que o grupo dos professores é um dos grupos, que, quando a gente compara as classes de profissões, que mais estão sujeitos à síndrome de burnout. Tá? Então a gente tem que olhar com cuidado para essa população mesmo, né? Eu não sei se o CIAS tem algum dado, mas em que contexto hoje a UFG está nesse sentido? Os professores estão adoecendo? A gente percebe, né, e isso eu falo também da minha vivência anterior no Saudavelmente, no serviço do HC que a gente acaba recebendo muitos professores, os professores são uma classe que adoece bastante, assim, né? Lá no CIAS a gente não tem dados concretos, essa pesquisa está sendo feita, está sendo consolidada por uma profissional nossa lá para fazer uma tese bem completa, mas a gente sabe que professores são uma das classes que a gente mais recebe com o chamado CDF, que são a classe da Classificação Internacional de Doenças,
sobre doenças mentais, né? Então, a classificação tem várias seções e a seção de doenças mentais a gente chama de CDFs, né? E a gente recebe muitos professores nessas classificações, com afastamentos grandes por conta disso, né? Com dificuldades de trabalho por conta disso, né? E a gente sabe que isso acaba representando um sofrimento muito grande para eles, né? Porque as doenças mentais não são doenças que geralmente geram afastamentos curtos, por exemplo, geram afastamentos longos. E para o professor isso às vezes acaba com planejamento, enfim, aumentam as pressões, etc. Uhum. Você estava me falando que os aposentados também têm esses riscos, né? Sim. É engraçado porque a gente acha que quando a gente aposentar, a gente vai ser muito feliz, né? A gente geralmente cria uma utopia em cima da aposentadoria. Quando eu aposentar, a vida vai ser boa, porque eu não vou ter pressão, vou parar de trabalhar, vou aproveitar minha vida, enfim, tem vários planos para essa fase. Mas o que a gente vê na prática é que poucas pessoas se preparam para a aposentadoria, né? Porque a aposentadoria, além de ser um ócio, né, no primeiro momento pode ser muito agradável, mas você tem que dar um significado para a vida, né? Muita gente encara a aposentadoria como um passo final para a morte, assim, né? Isso pode ser mórbido, mas muita gente encara dessa forma e acaba ficando adoecido, né? A gente acha que a pessoa tem que se preparar também para se aposentar, se preparar para perder aquela função laboral que exercia durante muito, muito tempo e que possa realmente desfrutar das coisas boas que a aposentadoria vai trazer, né? Sabe, quando que a ansiedade, o cansaço, a tristeza deixam de estar em níveis normais e passa a ser mesmo patológico? Ótima pergunta, porque todos nós temos cansaço, tristeza, ansiedade, né? São sintomas que a gente tem que, inclusive, ajudam a gente a evoluir e passar por obstáculos na nossa vida. Eu costumo dizer que a palavra-chave para a gente perceber quando que eles passam a ser transtorno é disfuncionabilidade, né? Então, a pessoa passa a ser disfuncional em algum aspecto. Então, por exemplo, você está cansada porque dormiu mal à noite. Hoje vai ser um dia de trabalho arrastado, mas provavelmente você dormindo bem hoje, descansando no final de semana, semana que vem vai ser uma semana mais tranquila. Mas a pessoa, por exemplo, quando fica cansada o tempo todo, né, ela fica cansada e apesar de tentar dormir mal, mas assim, um cansaço prolongado, um cansaço que atrapalha o trabalho, atrapalha as relações, né? Diminui libido, altera apetite, né? A pessoa fica irritadiça, ou seja, ela começa a ficar disfuncional. Mesmo ela não querendo, né, às vezes, expressar uma irritação, expressar uma falta de paciência, ela começa a expressar uma falta de paciência, né? Ela começa, por exemplo, a sentir uma ansiedade que não consegue resolver, né? Uma ansiedade que às vezes ela vai para algum lugar que ela, por exemplo, estaria se divertindo, ou um lugar que ela poderia estar em paz ou descansando, ela continua ansiosa, né? E a gente vê que essa ansiedade, ou essa tristeza, ou esse cansaço, eles ficam persistentes, eles duram muito tempo, muitas vezes eles não têm uma explicação óbvia para alguma coisa que está acontecendo no dia a dia, eles são maiores do que isso, e a pessoa começa a ficar disfuncional, né? Então começa a não render no trabalho, começa a não dormir, né? Começa a atrapalhar relações dela em casa, começa a atrapalhar relações com os amigos, ela passa a se isolar. Quando chega nesse ponto, está disfuncional. Então, esse é o ponto que a gente acha que passa para o transtorno, né? Que a gente identifica que há alguma coisa mais séria acontecendo. Uhum. E tem alguma rotina que as pessoas podem desenvolver para prevenir esses transtornos? A gente sabe que é muito individual o adoecimento mental, né? Então, os fatores que para mim podem ser adoecedores, para você pode ser que não sejam, né? Um momento que para mim seja adoecedor, pode ser que em outro momento da minha vida eu esteja mais bem preparado e não adoeça. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que as pessoas podem fazer para melhorar mesmo a qualidade de vida e diminuir a chance de adoecimento, né? A palavra-chave de fato é qualidade de vida. Então, você ter tempo para realizar exercícios físicos de forma constante, né? Não adianta fazer uma vez aqui, outra vez ali, né? Tentar manter isso como uma rotina mesmo, independente do trabalho pesado, das obrigações, né? Priorizar a noite de sono, né? Fazer uma higiene de sono adequada, ou seja, tentar, por exemplo, comer um pouco antes de dormir, né? Assim, um tempo adequado antes de dormir, umas 2 horas antes. Antes de dormir, não ficar mexendo em celular, ficar, por exemplo, fazendo a correção de provas, alguma coisa de trabalho, porque isso acaba estressando e você acaba indo para a cama mais estressado, fica difícil de você entrar no sono, né? O ideal é que o sono a gente se prepare para ele, né? Então, por exemplo, pode tomar um banho quente, diminuir as luzes, fazer atividades mais relaxantes,
né? Além do sono, da atividade física, priorizar atividades de lazer, né? Por mais que a rotina esteja pesada também, você tentar fazer alguma coisa que seja um momento seu ali, né? Mesmo que seja meia hora no dia, né? E nos finais de semana mais tempo, mas aquele momento que seja seu. Fala assim, olha, esse aqui é o que eu gosto de fazer e que não tem a ver com o trabalho, que eu vou me dar o luxo de fazer isso aqui. As pessoas usam muito essa expressão, vou me dar o luxo, mas não deveria ser luxo, deveria ser prática, né? Isso tudo faz uma proteção bacana, assim, aumenta a qualidade de vida, aumenta a resiliência pessoal da pessoa. Para a gente finalizar, sabe, eu queria saber se no decorrer do ano o SEAS também promove alguma campanha, ou só fica mesmo no Janeiro Branco, se tem alguma atividade, algum projeto para desenvolver entre os servidores em geral mesmo. Então, Lu, isso é bacana porque, inclusive no final do ano passado, a gente deliberou que nós não vamos priorizar nossas campanhas para prevenção em saúde mental nos meses específicos de janeiro e de setembro, que é o do suicídio, né? Nós vamos dividir isso ao longo do ano. Tá? Até porque janeiro na universidade é um mês mais esvaziado, né? Então a gente observou que não adianta ficar focando, fazendo 1000 palestras, por exemplo, em janeiro só, porque tem muita gente que está de férias, né? A população de alunos muitas vezes ainda não voltou às aulas, né? Os professores muitos estão com outros planos fora da faculdade. Então a gente sabe que não adianta focar a atividade ou a prevenção num mês só. Fica nesse mês, muitas vezes ao longo do ano a gente não vai aproveitar nada, às vezes nem vai lembrar o que foi falado, né? A gente sabe que tem que ser uma coisa passada. Então esse ano o SEAS vai fazer diferente. A gente já está programando palestras, oficinas, atividades que sejam lúdicas, enfim, para tentar tirar um pouco essa rotina pesada dos professores e dos funcionários da UFG ao longo de todo o ano, e que vai ser uma programação contínua. A gente acredita mais nessa educação continuada do que muito focada num mês só, sabe? Acho que as coisas dão mais resultado assim. Certinho, obrigada por sua participação, tá bom? Obrigado vocês pelo convite, estou à disposição para qualquer coisa. Por hoje é só, obrigado por acompanhar a nossa primeira edição do ADUFG Saúde, e se você tiver alguma sugestão de pauta, envia pra gente através das nossas redes sociais. Até a próxima!